Boa noite a todos. O meu nome é Paulo, eu tenho 55 anos de idade, eu moro às margens da MA-142. É uma rodovia que liga a BR de São Luís ao município de Rosário. Desde pequeno presenciava inúmeros acidentes. Isso pode até parecer normal nas rodovias, mas não é esse o fato que a torna essa estrada uma das rodovias mais perigosas do Maranhão, pois nessa rodovia já é possível notar várias cruzes no seu percurso, mostrando que ali muitos dos acidentes são fatais. Se até aqui você ainda está achando que essa rodovia é comum como tantas as outras do Brasil, então hoje eu irei lhe mostrar. E como eu havia dito antes, eu cresci nas margens dessa rodovia, mas todos os acidentes aconteceram à noite, pelo incrível que pareça. Muitas das vezes eu já estava até deitado, quando que de repente eu ouvi aquele barulho de batida. Tanto eu quanto os meus vizinhos corríamos para o local do acidente e a cena era terrível, sem nenhum sobrevivente, e muitos dos motoristas evitavam essa rodovia à noite. E eram muitos os relatos de avistamento de pessoas vestidas de branco à margens da rodovia, pedindo carona, ou de pessoas que do nada apareciam na frente dos motoristas e os mesmos tinham que jogar o carro para a beira da estrada, e quando saíam para ver se havia algum ferido, essa tal pessoa que havia atravessado na frente simplesmente desaparecia. Aquela rodovia era realmente assombrada. Até as pessoas de bicicleta tinham relatos para contar, e um desses foi do meu vizinho Frederico. Ele uma vez me disse: meu jovem, uma noite eu vinha de Rosário, de uma festa que eu havia passado a noite bebendo e dançando com os meus amigos. E quando foi à noite, já era mais de meia-noite. Peguei a minha bicicleta e vim pelo acostamento, pois de repente a minha bicicleta começou a ficar pesada. Eu senti como se alguém tivesse pulado na garupa dela. Eu me arrepiei por inteiro, porém continuei a minha viagem. E aquele peso parecia que nunca diminuía. Então eu pensei que talvez fosse algum problema nos pneus da minha bicicleta. Eu parei e olhei e estava tudo normal, pois quando eu retornava para a minha bicicleta e que eu continuava pedalando, aquele mesmo peso continuava. Pois na subida, que muitas das vezes eu subia pedalando, dessa vez eu tinha que descer para empurrando a bicicleta, pois o peso era como se realmente eu estivesse carregando alguém. Até que eu comecei a ouvir uma respiração no pé do meu ouvido. Foi aí que o meu medo foi total. Eu não estava querendo acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Até que então eu pude ver a igreja de Nossa Senhora da Conceição mais à frente. Mas naquele horário com certeza não haveria ninguém lá, pois então, para minha surpresa, quando eu estava passando quase em frente à igreja, o que vinha na minha garupa pulou de repente. Eu cheguei a ouvir o barulho do impacto dos pés daquela coisa no chão, e a bicicleta acabou ficando leve novamente. Eu cheguei ao ponto de quase perder o equilíbrio. Seja lá o que era aquilo, ela não quis passar na frente da igreja. Bom, lógico que eu acreditei na história do Frederico. Eu o conheci há muito tempo. Além dele ser uma boa pessoa, ele era de família e trabalhador, e o mesmo não gostava de pregar mentiras. Depois disso, aconteceu naquela mesma rodovia um acidente terrível e fatal. Foi um motoqueiro de uma outra cidade que passava de moto naquela rodovia. Ele acabou sofrendo um grave acidente. Fomos todos correndo para lá, para tentar socorrê-lo. Ele parecia estar bem consciente na hora, mesmo com muitos ferimentos. Ele dizia: gente, me ajuda, pelo amor de Deus, a culpa não foi minha. Eu vinha de moto quando aquele senhor ali bêbado caiu na estrada em minha frente. E para eu não passar por cima dele, eu tive que jogar minha moto no acostamento e assim acabei tendo um acidente.
Ele dizia isso o tempo todo. Então várias pessoas acabaram chegando no local do acidente. E muitos diziam para ele: moço, na estrada não passou ninguém. E o mesmo falava: passou de bicicleta. E o pessoal falava para ele: não, moço, não passou ninguém de bicicleta. Pois o acidentado dizia, apontando para o escuro: é esse ali, ó. Quando a gente olhava, não via ninguém. E ele continuava a dizer: é esse aí, ó, no escuro. É ele que passou de bicicleta, ele que causou o acidente. O homem acidentado apontava para o escuro, porém ninguém via nada. Foi aí que ele começou a gritar: meu Deus, ele está chegando perto de mim, não deixe ele chegar perto de mim, pelo amor de Deus. Ele começava a gritar, ele ficou desesperado. Enquanto ele dizia essas palavras, o mesmo começou a botar sangue pela boca e começou a morrer ali mesmo. Muitos já haviam visto naquela estrada esse tipo de assombração, de um homem velho empurrando uma bicicleta e tombando no meio da rua. Muitos acreditavam que era o espírito de um homem que vinha bêbado de uma festa. Ao atravessar a pista, ele não viu o carro que vinha e acabou sendo atropelado. Este senhor acabou morrendo na mesma hora e, por consequência, ainda teve a sua cabeça completamente esmagada. Depois desse acidente, muitos motoristas começaram a ver esse espírito desse homem no meio da estrada, como se estivesse muito bêbado. Às vezes, as pessoas viam ele andando de bicicleta e outras o viam a empurrando. Essa assombração cambaleava como se estivesse muito bêbado e que atravessava na frente dos carros. Muitos motoristas conseguiam até desviar e que contavam sempre a mesma história, que haviam visto um homem bêbado atravessando a estrada em meio à escuridão. E uma dessas pessoas foi a minha própria avó, que viu essa assombração e me contou. Na época, a minha avó ia para o interior buscar milho verde para fazer pamonha para poder vender. Ela contratava um taxista para levá-la até o interior e tinha que sair de casa bem de madrugada para chegar no interior bem cedinho. Nesse dia, ela falou com o taxista e combinaram de sair às 3 horas da madrugada. E assim eles fizeram. Às 3 horas da madrugada, eles pegaram o carro e saíram. Mas quando eles chegaram em uma parte do trecho da rodovia, a luz do carro clareou um homem que parecia estar muito bêbado. O motorista olhou aquilo e disse para minha avó: meu Deus, olha o estado daquele homem. Para que beber até uma hora dessas? Foi então que a minha avó firmou os olhos no tal homem para ver se conseguia reconhecê-lo, pois o homem estava na beira da estrada. Ele parecia estar tentando colocar a corrente da bicicleta que havia saído, mas quando o carro se aproximou mais um pouco, eles puderam ver melhor, pois quando o homem baixava a cabeça para colocar a corrente da bicicleta, a mesma estava aberta como se fosse 2 bandas de melancia. Tanto a minha avó quanto o motorista acabaram ficando com muito medo. A minha avó imediatamente começou a rezar e o motorista colocou uma das mãos em um terço e segurou bem forte. Após eles passarem pelaquela aberração, eles olharam pelo retrovisor e viram que aquela coisa agia normalmente naquele local. Mas essa não era a única assombração daquela estrada. Havia uma outra, e essa era de um motoqueiro que tinha um brilho bem no meio da testa e que jogava os carros para fora da estrada. Uma das vítimas foi o seu Adalto, um velho taxista que era muito querido por todos da região. Ele era um senhor já de idade, mas dirigia muito bem, sempre com seu carrinho amarelo, e era o taxista que mais transportava pessoas, e todo mundo tinha muita confiança nele. Porém, em uma certa noite, quando ele dirigia na estrada, um motoqueiro com um brilho na testa veio na contramão e fez com que seu Adalto tivesse que desviar às pressas o seu carro, fazendo com que o mesmo perdesse o controle da direção, que em seguida acabou colidindo contra um poste. O seu Adalto ficou muito ferido, com o seu corpo preso em meio às ferragens do carro, e mesmo à beira da morte, ele contou o que havia acontecido de fato, pois infelizmente o atendimento de urgência
demorou muito para chegar no local do acidente, fazendo assim com que o mesmo morresse ali mesmo no local. Depois de uns dias, houve outro acidente. Um motoqueiro que vinha na estrada se deparou com a mesma assombração do motoqueiro com um brilho na testa, que estava vindo também na contramão. O motoqueiro, ao ver que iria colidir, fez igual ao seu Adalto, jogou a moto para fora da estrada, que acabou se chocando contra uma cerca de arame farpado. O acidente foi horrível. O homem ficou pendurado na cerca. Ele ficou com ferimentos abertos e gritando muito. Todos os motoristas que passavam na hora paravam os seus carros para tentar ajudar de alguma forma o pobre homem. Infelizmente, mais uma vez a ambulância demorou a chegar e o homem acabou não resistindo. Ele acabou sendo vítima de mais uma das assombrações que ficam perambulando na rodovia MA-142. Até hoje em dia, algumas pessoas que passaram por lá já relataram ter ouvido gritos e muitas das vezes chegaram a ver procissões que, como em um passe de mágica, acabam desaparecendo instantaneamente. Porém, o sobrenatural não para por aí. Uma vez, duas mulheres vinham de uma festa. As mesmas caminhavam pela beira da estrada. Foi quando uma enorme carreta saiu da estrada e as atropelou. As duas foram arremessadas para longe. O motorista parou desesperadamente e tentou prestar socorro, mas não conseguiu encontrar as vítimas. Então várias pessoas chegaram ao local. O motorista dizia que vinha dirigindo com muita atenção e que não bebia e que nem usava drogas. Foi quando ele ainda continuou dizendo que o culpado pelo acidente foi um motoqueiro que veio na contramão. Então, para ele não bater de frente, ele acabou jogando a carreta para o acostamento. Segundo o motorista, ele só foi ver as meninas quando já estava em cima e que infelizmente não havia tempo de fazer mais nada e acabou atropelando as mesmas. Então ele foi perguntado por uma das pessoas que foram no local prestar socorro. A pessoa perguntou se o motoqueiro que ele havia visto havia algo de diferente. Então o motorista falou que sim, que ele tinha uma coisa que brilhava na testa. Então todos que estavam ali presentes começaram a imaginar que pudesse ser a tal assombração do motoqueiro que sempre causava os acidentes. Muitas pessoas começaram a chegar no local e começaram a procurar pelos corpos das meninas. Só depois de algumas horas que elas foram encontradas. As mesmas estavam irreconhecíveis. Aquelas meninas acabaram virando assombração também. Elas começaram a fazer parte daquela estrada, pois muitos motoristas diziam que haviam duas mulheres que sempre pediam carona na beira da estrada, e quando eles paravam para dar a carona, elas entravam e durante a viagem as mesmas ficavam caladas, e quando falavam era bem pouco. Elas sempre diziam: eu moro aqui na beira da estrada, e quando elas diziam: chegamos em casa, o motorista olhava para um lado e para o outro e não via nada, nem sequer uma casa. E quando ele procurava pelas mulheres dentro do carro, elas simplesmente haviam desaparecido. E de quebra, o motorista ainda podia ver as duas cruzes na beira da estrada. Estas cruzes estão lá até hoje. Depois de um certo tempo, um pai de santo resolveu abrir um terreiro de macumba bem do lado do nosso sítio. Até que no começo foi muito bom, pois haviam muitas festas. Mas depois tudo começou a mudar, pois os filhos de santo, durante as sessões, recebiam muitos espíritos de pessoas mortas em acidentes naquela estrada. As almas pediam água ou gritavam muito de dor. Era uma cena horrível. Eles eram atraídos pela luz das velas que o pai de santo acendia na beira da estrada. Outras almas apareciam também em outras sessões, pedindo muitas das vezes ajuda, mas nem todas as almas eram boas. Tinham algumas que se manifestavam nas casas das pessoas próximas, e durante a noite as pessoas conseguiam ouvir passos dentro de casa e barulhos e gemidos.
Pois então o pai de santo, vendo toda aquela situação, ele não pôde fazer mais nada e disse que iria embora, pois naquela rodovia era muito assombrada. Ele nunca tinha visto tanta assombração em um único lugar, pois mesmo antes desse pai de santo fazer esse terreiro, já aconteciam coisas sobrenaturais nas casas que ficavam na beira da estrada, e todo morador tinha vários relatos para contar. Os relatos contados são desde bolas de fogo no céu até pessoas que ficam perambulando pela estrada que de repente acabam desaparecendo. Até a igreja Nossa Senhora da Conceição, que fica na beira da estrada, parece ter assombração, pois à noite é possível muitas das vezes ouvir rezas lá dentro, mesmo sem ter ninguém lá. Eu desejo que Deus coloque todas essas almas em um bom lugar. É isso aí, pessoal. Esse é o relato da estrada MA 142. Segundo os motoristas que passam por lá, ela é considerada a estrada mais assombrada do Maranhão. Eu espero que todos vocês tenham gostado e tenham uma boa noite. Boa noite a todos, o meu nome é João Paulo, moro em Dourados, Mato Grosso do Sul. O que eu irei contar aconteceu comigo no ano de 2015, quando eu fui passar férias em uma fazenda com o meu pai e alguns amigos nossos. Parecia um lugar normal e bem cuidado, porém bem no meio do pasto havia uma casinha aparentemente abandonada. Para falar a verdade, eu achei bem estranho. Então perguntei a Luiz Alberto, que é um dos peões de lá, se aquela casa era de algum funcionário. Ele me disse que não, e continuou dizendo que aquela casa era abandonada já faz há muitos anos. Em seguida, ele se virou para mim com um ar de mistério e me falou que mesmo estando abandonada, muitas das vezes à noite, dava para ver algumas luzes acesas dentro da casa. Enfim, foi chegando a tardezinha e o céu estava ficando alaranjado com o pôr do sol. Então nós nos acomodamos e fomos aguardar o jantar. No local existia uma mesa enorme onde os funcionários e os donos faziam as refeições, que ficava numa grande área aberta, onde dava para ver até o matagal em volta. Durante as refeições era bem comum os peões contarem sobre o dia de trabalho e relatar acontecimentos e apontar problemas. Mas naquela noite específica, um deles, não me lembro o nome, se virou e disse que foi fazer um passeio a cavalo pela propriedade e quando passou pela tal casa abandonada, pôde-se ouvir alguns passos vindos de lá de dentro. Na hora ele até pensou que poderia ser um invasor. Como ele estava armado, resolveu entrar, mas quando abriu a porta, simplesmente nada, não havia nada, ninguém dentro da casa. Ele entrou falando alto, perguntando se havia alguém, mas só se houve silêncio, nenhuma resposta. Ele foi em todos os cômodos, ele revirou tudo, mas nada. Ele parecia bem assustado ao contar o ocorrido. Eu percebi que os outros também ficaram bem tensos. Já eu, que não acreditava em nada dessas coisas, disfarcei o meu sorriso, até mesmo para não arrumar encrenca. Quando chegou no final da noite, já de barriga cheia, então fomos dormir. O quarto era bem apertado, mas cabia todos nós. Porém, durante a madrugada, eu acordei no susto com a janela batendo com vento. Levantei e fui fechar ela direito. Eu a tranquei e voltei para o meu colchão. Foi então que eu vi algo bizarro. Assim que eu me deitei, eu ouvi um rosnado muito forte do lado de fora. Na hora, em vez de eu me assustar, eu abri um sorriso largo, pois achei que fosse uma onça. Me levantei rapidamente e na fresta da porta eu pude ver então a silhueta daquele belo animal. Esperei ela sair de perto da porta. Peguei um facão para me proteger de um eventual ataque dela e saí para ver melhor. Já do lado de fora, eu percebi que a luz da lua estava iluminando o local, dando aquele ar de mistério. Era uma bela noite. Eu dei uma volta pela casa. Foi então que eu acabei vendo aquela onça parada e me olhando. Nessa hora, eu me congelei todo. O animal começou a rosnar novamente.
No impulso, levantei o facão. Ela correu para dentro do mato, desaparecendo em seguida. Eu respirei fundo e me virei olhando para o pasto. Foi então que eu pude ver aquela casinha abandonada com as luzes acesas. Na hora sequer, eu imaginei que poderia ser algo a mais do que uns espiões passando um tempo lá dentro. Para falar a verdade, eu nem liguei, então eu resolvi ir até lá para ver o que estava acontecendo. Ao chegar na casinha, eu abri a porta lentamente. Nessa hora eu tomei um baita susto com um rato que caiu bem no meu pé, pois assim que eu entrei na casa abandonada, eu acabei sentindo algo bem estranho no ambiente. Estava muito frio. Em seguida, eu ouvi uma risada de um homem. Foi nessa hora que eu achei que poderia ser apenas um dos espiões que havia me visto se assustar com o rato e que acabou rindo de mim. E quanto ao frio, eu achei que fosse apenas o vento do pasto. Eu entrei e fechei a porta. Andei mais um pouco para dentro. Então acabei vendo algo que me fez gelar de verdade. As luzes que pareciam ser de uma sala iluminada era na verdade um cômodo bem no cantinho. E eu pude ver uma senhora sentada e abraçando as suas pernas. Ela parecia estar chorando. Eu parei e fiquei observando aquilo, sem entender nada. Então ela foi virando o rosto lentamente em minha direção. Olhou para mim e em seguida ela deu um grito desesperador. Foi então que eu percebi que ela estava com muito medo. Eu acabei me aproximando e dizendo para ela ficar calma, pois eu não a faria mal. Então eu percebi que quem estava em apuros na verdade era eu e não ela. Quando eu olhei em seus olhos, eu vi que estavam encharcados de lágrimas, que em seguida acabaram ficando negros, dando a impressão até que nem olhos ela tinha mais. Ela se levantou rapidamente. Com um susto, a minha reação foi me levantar também, que em seguida eu acabei puxando o facão para ela, sem entender também o que realmente estava acontecendo ali. Eu disse novamente a ela para ter calma, que eu iria ajudá-la, mas ela parecia não ouvir. Foi então que ela começou a andar e se aproximar de mim de uma forma completamente assustadora. Foi então que eu bati com o facão no chão. Ele fez um ruído tão agudo que eu acho que aquilo se assustou, porque a misteriosa mulher correu para um dos cômodos que estava mal iluminado. Vendo toda aquela situação, rapidamente eu coloquei a minha mão no bolso e peguei o meu celular e liguei rapidamente a lanterna, tentando iluminar a porta. A única coisa que eu conseguia ver era uma lagartixa na parede e algumas teias de aranha, mas a mulher, que é bom, simplesmente havia sumido. Após eu presenciar toda aquela situação bizarra, saí daquela casa abandonada imediatamente e voltei correndo pelo mato. Ao entrar pela casa principal, onde todos estavam dormindo, rapidamente eu me deitei logo em seguida, sem que ninguém percebesse que eu havia saído durante a noite. Nem preciso dizer, né? Que eu nem preguei os meus olhos, porém eu fiquei completamente atento aos sons ao redor da casa. De repente eu fui surpreendido por um grito de alguma mulher que estava do lado de fora da casa. O grito era muito agudo, seguido de várias batidas na porta. Eu levei um susto tão grande com aquela situação que eu quase desmaiei ali mesmo. Coube a mim apenas orar, mesmo eu não sendo muito religioso, pois os gritos e as batidas na porta, todos acordaram no susto, inclusive o meu pai, que mesmo assustado, não o impediu de ver na minha cara o meu estado de pavor perante toda aquela situação. Luiz Alberto então apareceu com uma espingarda na mão, perguntando a todos se havíamos ouvido aqueles gritos do lado de fora. Então o amigo do meu pai falou para que todos ficassem quietos, porque havia alguma coisa lá do outro lado. Então todos ficaram calados. E por incrível que pareça, até os grilos ficaram mudos em um silêncio de gelar a alma. Até que então passamos a ouvir um homem cantando e caminhando pelo longo corredor da casa onde estávamos. Podíamos ouvir perfeitamente
os sons de corrente sendo arrastados. Neste momento de pânico, seu Luiz fechou a porta correndo e se afastou, apontando assim a espingarda para a direção da mesma. Todos nós ficamos apreensivos com uma possível batida na porta. Então os passos pararam. Em seguida, uma risada medonha. Era uma voz macabra. No susto, o seu Luiz acabou disparando a arma contra a porta, fazendo assim um buraco enorme. Então novamente o silêncio tomou conta da casa. Nós saímos lentamente para ver o que estava acontecendo, pois quem era o dono daquela risada macabra? Pois não havia ninguém lá. Novamente tudo estava vazio. Foi uma situação macabra e sem explicação. No dia seguinte todos estavam cansados, pois ninguém havia conseguido dormir na noite anterior, depois de toda aquela situação bizarra e macabra. Pois pela manhã, ao invés de ordenhar as vacas, o meu pai e os peões que haviam contado a história na noite passada resolveram ir até a misteriosa casinha que ficava bem no centro do pasto. Com medo do que poderia acontecer novamente, acabamos colocando a casa toda abaixo e no fim o Luiz acabou ateando fogo nos escombros. Acho que deu certo, pois depois disso aquelas atividades suspeitas cessaram. O pai do dono da fazenda nos contou que a risada poderia ser do antigo dono daquelas terras, que já era falecido. Já o grito feminino talvez fosse a voz da mulher que, segundo o pai do dono da fazenda, ela havia sido violentada e morta dentro daquela casinha. Foi algo muito triste e assustador. Eu assumo que antes disso tudo eu não acreditava em nada sobrenatural, mas após esse evento apavorante e sem explicação, passei a crer e tenho certeza que existem coisas além do que vemos e do que sentimos, pois naquela madrugada eu tive a prova que existem coisas espirituais e que fazem parte do nosso dia a dia. Boa noite, o meu nome é Cícero. Eu tenho 52 anos de idade e essa história que eu irei contar aconteceu comigo há cerca de 40 anos atrás. Tudo aconteceu durante uma noite com os meus amigos em casa. Nós sempre nos reuníamos para jogar jogos de tabuleiro. Era sagrado pelo menos uma vez no mês de nos reunirmos na casa de alguém. Em uma certa noite, os meus pais iriam sair para um jantar e me deixaram em casa, com a condição de que os meus amigos estivessem juntos, para que eu não ficasse sozinho. Então marcamos a noite de jogos. Para aquela noite específica, os meus pais iriam sair um pouco mais preocupados, pois estava um temporal horrível, mas depois de muito dizermos que iríamos ficar bem, eles finalmente saíram de casa e começamos uma eletrizante partida de RPG. Nem vimos a hora passar. A chuva estava ficando cada vez mais forte e o vento fazia com que as janelas balançassem tudo, deixando o clima do jogo ainda melhor e mais aterrorizante. De repente, a luz se apagou e todos nós começamos a gritar. Eu rapidamente peguei a minha lanterna, que estava sobre a cômoda. Quando eu acendi a mesma, todos se acalmaram instantaneamente. Foi então que eu disse para retornarmos para o jogo. Foi aí que o nosso amigo Carlos, o que era mais velho de todos nós, ele tinha 14 anos de idade na época. O Carlos nos fez uma pergunta. Pessoal, que tal chamarmos mais uma pessoa para jogarmos conosco? Ficamos sem entender nada na hora. E ele continuou. Mara Maria. É como eles a chamam. Se você disser o nome dela 3 vezes durante a tempestade, ela irá aparecer nos reflexos dos espelhos e fica perto de você. Dizem que era uma mulher que morava sozinha e morria de medo de tempestades. Certa noite, uma forte chuva com raios e trovões tomou conta de tudo
E ela, apavorada, sem luz na casa, não sabia aonde se esconder. Tampava os espelhos, acreditando nas superstições de que eles atraíam raios. Uma de suas toalhas estava no varal, no meio da tempestade. Ela precisava da toalha para cobrir o espelho. Foi então que a mesma saiu correndo em direção ao varal, mas não conseguiu pegar a toalha, pois um raio a atingiu e a fritou por dentro. Ela morreu na hora. Ela nem sabe que está morta. Então, se você a invocar, a mesma aparece nos espelhos, querendo ficar perto de você, com medo da tempestade. Quando ele terminou de contar a história, não demos nenhum pio. Aquilo nos deixou com muito medo, e eu disse que era melhor a gente voltar a jogar. Ele começou a rir, dizendo que tinha conseguido colocar medo na gente. Porém, antes de retornarmos para o jogo, ele disse em alto e bom som: Mara Maria, Mara Maria, Mara Maria. Você está aí, Mara Maria? Um trovão estrondoso tomou conta do quarto e começamos a gritar de medo. De repente, a porta se abriu e eram os meus pais assustados, tentando nos acalmar e entender o que estava acontecendo. Contamos que o nosso amigo Carlos havia invocado o espírito da Mara Maria, mas os meus pais cortaram o nosso barato na hora e levaram os meus amigos para as suas casas. A luz não havia voltado naquela noite. Talvez, se tivesse voltado, eu não teria presenciado tal terror que contarei agora. Eu acordei de madrugada, com um barulho forte de um trovão. A claridade dos raios passava pela janela, iluminando assim o quarto todo. De repente, no espelho que ficava de frente para a minha cama, eu vi uma mulher queimada. Quando o flash dos raios clareou o quarto, a sua cabeça era torta para o lado e suas mãos eram retorcidas com os dedos trançados. O meu coração disparou. No relâmpago seguinte, ela já não estava mais no espelho. Na claridade do próximo relâmpago, Mara Maria estava ao lado do espelho e não mais no reflexo. Os relâmpagos continuavam e a cada flash de claridade ela estava mais perto da minha cama, sempre se aproximando, até que se deitou ao meu lado, em uma posição fetal. O seu rosto queimado me dava tantos arrepios que eu fechei os meus olhos e não tinha forças para gritar. Eu sentia a sua respiração sofrida e agonizante. Depois de uma tortura de mais ou menos 10 minutos, a luz voltou. Eu sentia através das minhas pálpebras que o quarto havia ficado mais claro. Os meus olhos estavam tão fechados que saíam até lágrimas, mas nessa hora tive coragem de abri-los. E quando eu olhei para o lado, não havia mais nada. Aquela coisa havia ido embora. Não havia nem mais tempestade. O colchão ainda estava marcado pelo seu corpo. Era nítido que ela realmente esteve deitada ao meu lado. O meu medo me travou a tal ponto que eu caminhei lentamente até o quarto dos meus pais, assim perguntando os mesmos se eu poderia dormir ali com eles. Aquele resto de noite, nem tive coragem de contar o terror que eu havia passado. A invocação de Mara Maria funcionou mesmo. Aquela coisa havia ido embora. Não havia nem mais tempestade. O colchão ainda estava marcado pelo seu corpo. Era nítido que ela realmente esteve deitada ao meu lado. O meu medo me travou a tal ponto que eu caminhei lentamente até o quarto dos meus pais, assim perguntando os mesmos se eu poderia dormir ali com eles. Aquele resto de noite, nem tive coragem de contar o terror que eu havia passado. A invocação de Mara Maria funcionou mesmo que de brincadeira eu a vi, mas nunca contei para os meus amigos, pois eles não queriam acreditar em mim. Durante uma forte tempestade, se por acaso acabar a luz de sua casa, lembre-se que Mara Maria pode estar ali, te observando e com muito medo, esperando ser chamada por você
para ficar em sua companhia. Boa noite, o meu nome é André, sou natural do Rio de Janeiro, capital. Tenho 40 anos de idade. Eu trabalhei há 15 anos como técnico em necrópsia. Para falar a verdade, eu adorava o meu serviço. Em 2020, o meu plantão era das 10 horas da noite às 6 horas da manhã. Ao todo, eu trabalhava 40 horas semanais. Certo dia, em setembro de 2020, eu tinha acabado de chegar no necrotério e logo soube que o meu colega de trabalho não iria comparecer porque o seu filho tinha sofrido um acidente. Neste dia, eu iria ter que fazer o plantão sozinho. Então, me preparei e fui para a sala de necrópsia. Chegando lá, eu me deparei com o corpo de um jovem que aparentava ter uns 25 anos. Na verdade, eu nunca tive o costume de conferir o nome e a idade na ficha, e pelo que eu tinha visto, ele tinha uma grave lesão na cabeça e com escoriações pelos braços e pernas. Provavelmente tenha sido um acidente de moto. Então, comecei a preparar os materiais que seriam usados no corpo do rapaz. Quando eu terminei de separar o material, eu saí da sala de necrópsia e fui tomar um café. Nesta noite, o meu plantão estava muito tranquilo, pois só tinha um corpo, e isso era raridade no necrotério em que eu trabalhava. Eu aproveitei a noite tranquila para ligar para o meu irmão, pois tinha um bom tempo em que não conversávamos, pois ele morava no interior do Rio de Janeiro. Depois de um tempo de conversa, eu olhei para o relógio e já se passava da 1 hora da manhã. Foi quando eu decidi voltar para a sala de necrópsia. No caminho faltou luz. Eu estava no corredor que ligava à sala. Em seguida, entrou a luz de emergência do necrotério. A luz de emergência era uma luz bem fraca, dando assim um ar sinistro. De repente, eu ouvi um barulho de bandeja caindo no chão da sala da necrópsia. Instantaneamente, eu me congelei e um medo tomou conta de mim. Em seguida, comecei a ouvir passos de alguém andando pela sala, onde seria realizada a autópsia. Fiquei confuso, pois não havia ninguém naquele ambiente. Acelerei os passos. Quando eu cheguei na sala de necrópsia, eu não podia acreditar no que os meus olhos me mostravam. Aquele cadáver estava de pé e de costas para mim. Eu fiquei em choque sem acreditar. Ele se virou em minha direção e quando eu olhei em seu rosto, eu vi sua cabeça estourada do lado direito, com a boca totalmente aberta e os seus olhos arregalados, apontando um dedo para mim. Eu gritei de uma forma como nunca tinha gritado em minha vida. Em seguida subiu uma dor no peito, uma dor muito forte. Parecia que eu iria ter um treco, e com isso eu corri como nunca. No percurso eu encontrei o vigilante, que fazia a ronda do necrotério. Eu estava em desespero e com muita falta de ar. O vigilante, ao me ver naquele estado de desespero, ficou sem entender o que estava acontecendo. Foi quando eu falei para ele que o cadáver que tinha chegado no dia e que estava na sala de necrópsia tinha ganhado vida, e aquilo ali não era normal. Eu estava muito assustado e passando mal. O vigilante fez uma cara de surpresa e em seguida ele me perguntou se eu tinha usado alguma coisa para ter alucinações, porque não havia chegado corpo nenhum naquele dia. Eu fiquei estarrecido com a notícia, pois eu tinha olhado o corpo e tinha separado o material para ser utilizado. Eu fiquei naquela sala por mais de 1 hora. Foi então que eu pedi para o mesmo
me acompanhar até a sala. E chegando lá, eu tinha percebido que a luz havia retornado ao local. E para minha surpresa, não havia cadáver algum ali. Porém, a bandeja estava no chão. E o material continuava separado. Não tinha um pingo de sangue no local. E até hoje, eu fico abismado com tudo o que aconteceu. Depois desse dia, eu nunca mais voltei para trabalhar em um necrotério. Eu acabei fazendo tratamento psicológico por um bom tempo e levarei para sempre esse caso comigo.